amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão, desta semana, vai abordar um tema que tem muitas controvérsias, foi, não foi. Vamos falar da Guerra do Paraguai. E o que é que a Guerra do Paraguai tem a ver com o Rio Grande do Norte? E os voluntários da pátria, eram voluntários ou eram obrigados? Então vamos falar aqui com o grande professor Cassimiro Júnior e o tão grande professor também Anderson Tavares de Lira. Aqui só tem fera. O único fraquinho aqui, eu sou o recruta aqui, é tudo general de brigada ou general de exército. Mas sem delongas no nosso programa, nós estamos aqui, Rua Ulisses Caldas, Vigário Bartolomeu, no Sebo Balalaica. Aqui que no fim do programa eu vou comprar aqui o Velho Mar. Aqui onde o América, você, alvirrubro, você do Mecão, o América nasceu aqui em 14 de julho de 1915, mas isso é outro programa. Sem delongas, né, Marinês? Vamos aqui, perguntar logo aqui ao historiador Cassimiro Júnior. Por quê? O que é que o Rio Grande do Norte, tão longe lá do campo de batalha do Paraguai, tem a ver com a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai, ela na verdade foi... E como começou essa guerra? Por que essa guerra? Pronto, na verdade foi um conflito de interesse na Bacia Platina entre o ditador paraguaio, Francisco Solano Lopes, dicas de passagem, ele era presidente vitalício, e herdou esse mesmo posto do seu pai. Para ter uma ideia, aos 18 anos de idade já tinha um posto de general de brigada. A oposição era nula. Então o que é que acontece? Tinha seus interesses. Um lado, ele apoiava naquela região da Bacia Platina. Isso que ano era, professor Cassimiro? 1862 a 1864. O Brasil era governado por Dom Pedro II. Dom Pedro II. Então o que é que acontecia? Na região do Uruguai existia uma disputa muito forte entre os blancos, apoiados pelos paraguaios, e os colorados, apoiados pelos argentinos e pelos argentinos de Bartolomé Mitre e por Dom Pedro II. O que é que acontece? Por outro lado, Francisco Solano Lopes apoiava o grupo de rebeldes na Argentina, que eram chamados federalistas, e eles estimulavam até mesmo a própria guerra civil para fragmentar o país. Ele tinha uma mentalidade expansionista e buscava tanto a saída para o mar, como aquela região para seu controle e domínio. Era um conflito de interesse. Paraná. Isso. O que é que acontece? Em 64, durante a Guerra Civil, 1864, tropas brasileiras... Que guerra civil é essa? A Guerra Civil no Uruguai, entre os brancos e os colorados. Tropa do Exército Imperial Brasileiro intervém e acaba dando ganho de causa e segurando para que os colorados, nossos aliados, assumissem o poder. Francisco Solano Lopes, quando tem essa situação, ele toma uma atitude extrema, recapitulando... Diz que ele era meio cego, né? Grande. Não é também tão assim quanto alguma parte da historiografia diz. Recapitulando, em 1831 já estava havendo uma desmobilização do Exército. O nosso Exército. Nosso Exército. Então, uma força dissuasora, todo o país... Porque em 22 a gente fez a independência, Dom Pedro I deu aquela banha, né? Aí a gente ainda não tinha um sonho de república, era império, né? Isso. Era império do Brasil. Mas tinha já... Teve a Confederação do Equador, a 17, também teve outras revoltas. Em 40 teve outra. Né? Então, em 34, resolve fazer o quê? 31 mais ou menos, resolvem fazer o quê? Diminuir o exército para tirar seu poder, influência, e automaticamente cria a Guarda Nacional. É isso, né? Justamente para servir a elite local e fazer uma força auxiliar. Só um parênteses, vou perguntar aqui ao professor Anderson. O que era a Guarda Nacional, como o professor Cassimiro disse? Era, digamos, Andrezinho de Cunhaú era coronel da Guarda Nacional, capitães da Guarda Nacional, tenentes da Guarda Nacional. O cara era autorizado pelo Estado, pelo Império, a ter sua tropa a serviço do Império? A Guarda Nacional, ela era uma organização paramilitar. Ela não era uma organização militar, era paramilitar, mas com toda uma organização militar, né? Já visto que tinha os postos, coronel, comandante, capitão, tenente, alferes. E a Guarda Nacional, ela foi criada, uma milícia, em substituição à milícia que existia no tempo de Andrezinho de Cunhaú. Que Andrezinho era coronel de regimento de cavalaria miliciana. Era uma coisa que era restrita ao período colonial.
Quando se cria a Guarda Nacional, vem em substituição Já no Império. essas milícias no Império, né? Em 1831, o ato regencial lá do Diogo Feijó, o regente, A regência do Diogo Feijó. E aí a Guarda Nacional, a pessoa que era coronel, ele era coronel pertencente a um batalhão, ligado a uma paróquia, né? Então, aquela paróquia ela poderia ter o batalhão, como poderia ser a sede de uma legião, que era um município que reunia vários municípios vizinhos, né? Aí formava uma legião. Então você tinha o coronel do batalhão e o coronel comandante de legião. E é um fato bem engraçado, referente à Guarda Nacional, que foi criado e propagado por Pedro Velho na República, né? Porque quase todo mundo no Rio Grande do Norte, pequenininho, Natal então menor ainda, quase todo mundo era o capitão, o tenente, o coronel. E o pessoal da República ficava muito aperreado de nominar essas pessoas quando visitavam a República. Então Pedro Velho é quem cria uma nominatazinha da seguinte maneira: se hoje visitou um coronel, aí você diz, hoje visitou-nos um honrado coronel. Se for um capitão. Um capitão, um honorável capitão. Para cada um tinha uma distinção. O ilustre tenente, exatamente. Perfeito. Isso foi criado por Pedro Velho, não existia isso. Né? Mas como todo mundo era tenente de alguma coisa, coronel, cerimonial, né? ele criou um cerimonial que até hoje pode ser consultado aí na República. E a Guarda Nacional era para isso, para a defesa da Constituição, né? A Constituição, lei e o Império do Brasil. Tá certo. Com a bola com você, professor Cassimiro. Pronto, então quando acontece isso, há um desprestígio por parte do Exército Imperial, que chega a ter seu efetivo reduzido. E é criada a milícia, a Guarda Nacional, a Força Paramilitar. E já pulando agora para o período de 64, acontece o quê? Solano Lopes, a região era agrária, estava se industrializando aos poucos. Ao contrário que alguns dizem que lá ele investiu muito na parte Educacional? Não. Dizem que lá não tinha mais analfabeto, o exército era competente, havia, né? E a gente ainda estava devagarzinho, mas Solano Lopes já tinha uma estrutura, Não. já tinha, digamos assim, fábrica, já era quase autossuficiente. Industrial, em contrapartida que o Brasil era agrário, né? A verdade é isso aí, mas está mais para um mito. Um mito, isso. Por isso. Ele investiu mais a questão da parte belicista. Deixou um exército muito forte, cerca de 80 mil homens. Treinado, equipado e motivado. Que ele era um militar. E para segurar também sua ditadura. E a parte industrial era mais voltada para a parte bélica. Armamentos. Agora, a parte de infraestrutura, as outras, era tão agrária quanto o Brasil e a Argentina. Certo. Essa era a nossa diferencial. E outra uma observação, a Armada Imperial Brasileira não foi desprestigiada. Essa foi nossa sorte. A nossa armada sempre foi uma grande armada. Foi sempre uma grande armada. E ela foi o diferencial de tudo. Certo. Agora eu vou perguntar aqui ao professor. E por que a Guerra do Paraguai? Solano queria expandir territorialmente, queria fazer um grande país ou um conglomerado de países, ele ser o ditador? Porque parece que a guerra começou ele atacando já o Brasil, invadindo algumas coisas, não é isso? Sim, como o Cassimiro falou, o cerne da questão começa com essa questão dos blancos, o apoio do Brasil. Isso. E depois essa questão do aprisionamento do navio Marquês de Olinda. Valendo salientar que quando o navio Marquês de Olinda passa pela capital paraguaia, Solano Lopes chega a receber o presidente de província, Francisco Carneiro, que passa por lá, recebe com todas as honras, afinal de contas era um presidente de província que utilizava aquele espaço para chegar à sua província. Mato Grosso do Sul. E ele recebe, há uma recepção e tudo, mas logo em seguida vem essa questão de que ele manda aprisionar o navio, prende o presidente de província que vai morrer de maus tratos numa prisão paraguaia e o início vai começar por aí. Preste atenção vocês. Na época do Império, chamava-se presidente de província, hoje os governadores de Estado. Hoje os governadores de Estado. E foi na República. Isso. Muito bem colocado. Rapaz, o cara dizer que o presidente da província morreu por maus tratos, dos calabouços. Fome, morreu de fome. É. E qual foi a reação aí, tanto da Argentina, Uruguai, do Brasil? Como é que ficou, desenrolou? Começou, o estupim da guerra foi isso. Foi isso. E algumas invasões, como você falou, do território brasileiro da parte do Paraguai, né? Então, nesse sentido, como já estavam todos já meio que se voltando contra o Paraguai,
existe então a união, que eu acho que Casimiro pode explicar melhor. E essa união, essa tríplice aliança? Pronto. Então, É a chamada, poderíamos chamar hoje da Guerra no Mercosul, né? É, a Guerra do Mercosul. então acontece o quê? Essa prisão, essa apreensão no vapor, no navio a vapor, que era um navio civil, que estava transportando, Marquês de Olinda. Marquês de Olinda, foi no dia 26 de dezembro de 1864. Aí pode marcar o início da Guerra do Paraguai. É o marco inicial. E, posteriormente, a invasão do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Observação, vamos completar agora 155 anos desse ato de guerra, agressão. de agressão. Então acontece o quê? Faz isso, automaticamente Solano Lopes vai atrás de socorrer seus aliados uruguaios, os blancos, e no meio do caminho tenta passar pela cidade argentina e pede autorização ao presidente Bartolomé Mitre. Este que apoiava os colorados nega. O que é que ele faz? Invade a cidade. Na hora que invade a cidade, toma, saqueia e invade Uruguaiana e vai em socorro. Os primeiros anos, como eu falei, Só dava Paraguai. só dava Paraguai. Nós acabamos levando uma surra sucessiva. Então, com isso, houve uma mobilização do Brasil, um clamor social muito forte, uma mobilização grande e onde de última hora, nós tentamos fazer a recuperação do nosso exército. Com isso... O corre-corre. O corre-corre grande. Com isso, o Dom Pedro II acaba criando, por decreto, o Corpo de Voluntários da Pátria. E ele, para incentivar, estimular e levantar o moral da tropa, e ele acaba sendo o 01 chamado. Dom Pedro II. Voluntário número Do voluntário número 1. O que é que Isso é um fato acontece? histórico, viu? Isso. Voluntário 001. Como esse clamor e esse sentimento de brasilidade se espalhou por todo o território nacional, aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente. Se expandiu. Então, muita gente socorreu para socorrer. Destaque, a enfermeira Ana Nery, que seus filhos foram voluntários para lutar na guerra, e ela pediu autorização ao presidente da província, sua província, salvo engano, a Bahia, para ir servir como enfermeira, e ficou até o final. Muitas pessoas. Os escravos foram... Eram aforreados, né? Quem fosse era aforreado. Então, abria outra frente muito forte. Por quê? Aí vai entrar outra situação. Na hora que era voluntário da pátria, o escravo, acontecia o quê? Ele ia defender sua pátria, era incorporado ao exército e começava a criar aquele sentimento de amor à própria instituição que o alforriava. Isso vai ter resultado lá na frente também. Então aconteceu isso. E aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente. Houve uma mobilização geral na sociedade, muitos homens de prestígio começaram... Só interrompendo. Claro. A gente ali no bairro Vermelho, viu, Marinês? Tem uma rua chamada Olinto Meira, inclusive eu na década de 70 morei lá na casa de tio Daniel. Olinto Meira tem alguma coisa a ver com esse negócio? Claro, ele era... Homem, não diga isso não. Ele era o presidente da província na época e um dos grandes incentivadores Do voluntariado. do voluntariado da Pátria. A gente pode destacar três, dentre tantos, mas os três principais. Olinto Meira, presidente da província, da época. O conselheiro Brito Guerra. Brito Guerra, lá do Do Seridó. Seridó, incentivou muito o voluntariado. E o próprio padre Bartolomeu da Rocha Fagundes, o vigário Bartolomeu. Onde a gente está na aqui, rua né? dele. Isso, Sebo Balalaica, na Vigário Bartolomeu. Isso. Esses são os três grandes homens. Tem os grandes homens. O Paralelo incentivo do voluntariado. do voluntariado. Do E agora voluntariado. eu queria fazer um Faça parênteses, professor. parênteses aí na fala de Casimiro e acrescentar também que não bastava o voluntariado, tinha que também a questão do dinheiro, né? Que a guerra se faz com homens e dinheiro também. Isso. E aí um grande incentivador nesse sentido de doar dinheiro para a guerra foi Fabrício Gomes Pedrosa, da Casa de Guarapes. Casa de Guarapes investiu, ajudou. bancou a guerra com uma quantia considerável E na ainda época. mandou familiares. E ainda mandou familiares. Uma observação Da disso aí que Cunhaú também mandou um bocado. Cunhaú mandou também. muitos. Inclusive, por exemplo, teve doação. Muito bem colocado. Professor que doou seu salário do mês. Isso. José Getúlio, que posteriormente foi capitão da própria companhia de polícia, depois, da Polícia Militar, ele doou. Ele não quis o seu salário de voluntário da pátria.
Fóssil Joaquim do Rego Barros, lá que era o comandante da polícia, Ferreiro Torto, Macaíba. doou 30 contos de réis. Teve também um cônsul espanhol, doou 4 canhões para a causa, e assim sucessivamente. Rapaz, uma mobilização dessa no Brasil daquela época, sem Grande. entrada, só no navio. Aqui, por exemplo, o Rio Grande do Norte, no total, chegou a mandar 2.197 homens para a Guerra do E a gente Paraguai. tá falando 2000, numa época de 1864. Isso. E o Rio Grande do Norte era bem pequenininho. E só Olinto Meira, no governo dele, mandou mais de 1.400. Rapaz, mandamos 2.000 homens para a Guerra do Paraguai. Mandamos. Então tivemos vários homens que foram voluntariados. E também teve os chamados voluntários. Era obrigado? Teve uma turma que foi na marra. Daí a gente destaca um sargento da companhia de polícia, que chamava-se Rolim, que ele foi comissionário ao cargo de alferes. Então, ele fazia a questão dos voluntariados pelo Rio Grande do Norte, com sua patrulha. Parece que ele convocava para uma festa, não sei o quê. Quando a turma ia, puf! Isso aí foi aqui no Teatro Santa Cruz. Teve uma situação que ele... Aqui próximo, né? Aqui próximo. Teve uma situação que a peça estava ocorrendo, quando terminou todo mundo, xadrez Fecha o e teatro, Guerra do Paraguai. Homens, Embora, todo mundo. vamos embora os homens. E no interior era o terror. Todo mundo tem trauma desse camarada de se brincar Disse que em Mossoró teve uma revolta das mães, não foi? Foi em Mossoró? É, porque vale salientar nesse contexto também que as pessoas, muitos não foram de bom grado não, né? Foram forçados. E esse cara, o Rolim Cavalcante, ele forçava, e isso era terrível, as pessoas tinham medo, né? As mães de não ver seus filhos, as esposas de não ver seus maridos, né? Então houve meio que uma histeria no Rio Grande do Norte. Muita gente fugiu para o sertão, os grandes coronéis de sertão esconderam muita gente, esconderam funcionários e tal, e mandavam os escravos. Só um fato interessante, viu, Breno, que eu vou contar aqui. Meu bisavô chamava-se Afonso Holanda de Albuquerque, Maranhão. Estava em Nazaré da Mata aos 18 anos, caçando com o primo, caça de Guiné. Casualmente, ele mata o primo nessa caçada. Ficou doido, aquele mal-estar. Aí ele se alistou na Guerra do Paraguai. Vou morrer no Paraguai. Assim, triste, depressivo, né? Aí depois conta a história dele. Ele foi como voluntário da pátria, eu acho que do 51, por Pernambuco. Pernambuco. Pronto, então aqui no Rio Grande do Norte tivemos grandes homens que foram voluntários para lutar na guerra. E muitas pessoas também tiveram que ser voluntariadas, mas só que tiveram que ser voluntariadas na marra. Porém, a gente está falando aqui de um esforço de guerra. A pátria está em perigo. A gente também tem que fazer uma análise O fria. cara já é herói, sair do Rio Grande do Norte para chegar no Paraguai. Pronto. Só essa viagem o cara já é um herói. Pronto, mobilização, é formado o primeiro corpo do voluntário da pátria. Dentre eles, o capitão Fóssil Joaquim do Rego Barros, neto de Joaquim José do Rego Barros. Revolucionário de Revolucionário de 1817. 1817. O irmão dele também, Joaquim José do Rego Barros, que vem a ser também comandante da polícia no futuro, depois. E tem aquela mobilização todinha, desfiles, a cidade em festa para saudar seus expedicionários que estavam partindo, e a gente vai abrir um paralelo entre esse primeiro corpo, que na verdade era o 28º Corpo de Voluntários da Pátria, daqui do Rio Grande do Norte. A gente vai abrir um paralelo para 2 adolescentes que participaram. O primeiro, Joaquim Lourival Assuncena, O poeta? o professor Panqueca, que era filho de Lourival Assuncena. Filho do poeta. Filho do poeta. Filho do poeta. Ele era um garoto, um adolescente, que estava vestido de índio no desfile, simbolizando o Brasil. E outro jovem de 15 anos de idade, que estava nas fileiras, desfilando para ir na Força Expedicionária, para a Guerra do Paraguai. Era quem? João da Fonseca Varela, com 15 anos. O General Varela? O famoso General Varela. General Varela. Isso. Ele, 15 anos de idade, pediu autorização. Ele tinha idade para ir? Não tinha. Pediu autorização especial do presidente da província para ir lutar na Guerra do Paraguai. E foi. Então a gente dá um destaque para esses dois. Na viagem, saindo aqui no dia 1º de junho, uma observação. Invasão dia 26 de dezembro de 1864. Prisão do governador e invasão do Mato Grosso. A Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Colorados Uruguaios. São parte do Uruguai. Isso. Declaram guerra no dia 1º de maio de 1865. Então eles declaram guerra. E no dia 9 de junho, o primeiro corpo de voluntário, o 28º Corpo Voluntário da Pátria do Rio Grande do Norte, sai em desfile
e pegam um navio Jaguaribe em direção ao fronte. Então ele faz o percurso Pernambuco, para no Recife. Quando chegam no Rio de Janeiro... Eu soube, termina no Rio de Janeiro, que eu soube que morreu um bocado de gente só no trajeto. Foi. No Rio de Janeiro, quando eles chegam lá, então são bem recebidos, com toda a pompa. Os oficiais são recebidos para um banquete e a conversa no meio, na roda, era o quê? Era a vitória da nossa Armada Imperial, na Batalha do Riachuelo. 9 de junho. É a data que a Marinha... Comemora é a sua data. Foi comandada pelo Almirante Barroso. E aí é o ponto de virada. Por quê? Porque nossa armada sufoca a Armada Paraguaia. Inclusive, o Paraguai usou o vapor apreendido, Marquês de Olinda, nessa batalha. Então nós ganhamos. E por mais que o Paraguai tivesse um exército numeroso e o nosso nos refazendo, mas nós fechamos. Fechamos para ele e a guerra prolongada ajudou muito o Brasil, a Tríplice Aliança. Por quê? Deu tempo para a gente se organizar. Deu tempo de se organizar, chegar a recursos, que nós tivemos um investimento muito grande. Para ter uma ideia, no final da guerra investimos 11% do valor do PIB de 1864. Foi investido na época. E aí, professor Anderson? Esse trajeto aí, se morreu de frio lá em Santa Catarina, não teve um lance desse, né? Frio causando a pneumonia, né? Você imagine um grupo de potiguares, sertanejos, chegando em Santa Catarina. Sem vestimenta adequada. Sem a vestimenta adequada, que não tinha, né? Isso é fato. Alguns retratos da época até mostram a questão da vestimenta, que é falha. Tinha que levantar a calça, sem os coturnos. Foi bem sofrido, né? Ou era descalço. Então foram adquiridas várias doenças durante esse percurso e muitos morreram ainda no caminho, né? Em Santa Catarina especialmente. Muitos potiguares morreram lá. Diga aí. Bexiga, teve febre catarral, dentre outras moléstias que tiveram por lá. Inclusive chegou a vitimar, de dar o destaque, de vitimar 2 irmãos da poetisa Isabel Gondim. Eu estava me lembrando que ele não morreu na guerra, ele morreu no caminho. Vários, a gente destaca eles 2. Quem era? Irmão de quem? Luiz Gonzaga e Ubaldo Urbano Égide. Inclusive ela... Irmãos de Isabel Gondim. Não diga isso não. Inclusive ela escreve um poema, eu gostaria, se possível, de recitar. Mas na hora. Um poema sobre os 2 que faleceram, que ela bota aqui. Da gratidão a voz altissonante, percutindo no céu a forte e ligeira. Nunca os heróis da pátria brasileira poderiam esquecer um só instante. A tirania despótica, arrogante, foram-lhe os peitos e ânimos barreira. Do generoso sangue da onda altaneira, não deixa aquela prosseguir avante. Ó, que abnegação! Ó, que sacrifício! Colheram do martírio em honrosa palma, refletirá na pátria o benefício. Por tão nobres heróis de altivo exercício, alta veneração me vibra na alma. Leve a terra que lhe seja, e o céu é propício. Salve Luiz Gonzaga aí. Urbano Égide. Meus amigos, chegamos ao campo de batalha. Chegamos a Santa Catarina, Paraguai. No segundo bloco, vamos falar agora de quem foi Ulisses Caldas, né? O general Varela, a participação dele, o meu bisavô, o povo de Cunhaú, o povo do Rio Grande do Norte na Guerra do Paraguai e suas batalhas. Corta aí, Marinês, daqui a pouco, a Guerra do Paraguai e o Rio Grande do Norte. Mais da metade das crianças e adolescentes que vivem em casas de acolhimento estão na faixa etária menos aceita pelas famílias que buscam um filho adotivo. Procure a vara da infância da sua cidade ou as instituições de apoio e inscreva-se no Cadastro Nacional de Adoção. Abra o seu coração. Olha pra mim! Importante ter numa família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança,
Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Meus amigos, voltando ao segundo tempo aqui do programa Conversando com Augusto Maranhão, com duas feiras de nossa história aqui. Hoje abordando o tema Guerra do Paraguai e o Rio Grande do Norte. Já conversamos tudo, voluntários, chegamos no campo de batalha. Quais foram os nossos grandes soldados, oficiais, praças? Ulisses Caldas foi um deles. Foi. Hein aí, primo Anderson? Ulisses Caldas, um grande herói potiguar, né? Ele foi com o irmão também, né? Foi com o irmão, João Perceval, Lins Caldas. Essa rua aqui é homenagem a ele. Ulisses Caldas. A partir de 1888, lembraram dele e colocaram o nome de... Que sorte, não mudaram o nome ainda, graças a Deus, né? Ulisses... E tem esse negócio de mudar nome de rua? A grande bravura de Ulisses Caldas se dá na batalha de... Não estou lembrado agora da batalha. Dona Valentina. Não lembro. Que ele, então, a tropa acuada... Curupataí. Ele pega a bandeira imperial e sai à frente do seu grupo, chamando, instigando as pessoas à luta e morre, né? Logicamente baleado. E vai ser o herói dessa batalha específica e se torna um herói potiguar. É interessante ressaltar que de Ulisses Caldas e do irmão João Perceval resta uma fotografia. Essa fotografia feita em estúdio, que é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que na Guerra do Paraguai ajudou a publicizar, né? A fotografia. A fotografia tinha entrado naquela fase, a partir de 1850, da fotografia do papel, então barateou a fotografia e foi um estúdio argentino cobrir a Guerra do Paraguai. Foi o único que se dispôs a ir... Tem muitas fotografias. Existem muitas fotografias, existem até livros com essas fotografias. E é interessante que elas foram feitas todas em ambiente fechado, as pessoas lá fazendo pose, né? Não na guerra, no fronte. E o fundo, eles faziam? Os fundos eram um desenho mesmo, com temas de guerra, com balas de canhão próximo, né? A gente tem muito dessas imagens que eu Hoje acho que... a turma faz no computador, né? Faz no computador. Hoje, depois eu posso até mandar as fotografias. Manda para Marinês, velho. Então, imaginem que aquela imagem que se tem de Ulisses Caldas, pouco antes dele ir para o fronte, é a única imagem, a única lembrança que ficou para a família e hoje uma imagem histórica para o Rio Grande do Norte, né? Visto que apresenta um dos seus heróis, morto Quando você passar no centro da cidade, na Cidade Alta, aqui pertinho, na rua Ulisses Caldas, na rua da Prefeitura, reverencia Ulisses Caldas, morreu na Guerra do Paraguai defendendo o Brasil. Não é isso? Isso. E o general João Varela? O general João Varela... Conseguiu ir como adolescente? Conseguiu ir. Foi um dos poucos que vários passaram alguns anos e voltaram. Ele foi um dos poucos que continuou a guerra toda. Passou a guerra todinha, só voltou ao final. O Brasil, lá, participou de várias batalhas importantes. Destaque, Riachuelo, como foi citada. Depois, a Tuiuti, que foi a mais sangrenta batalha. E lá na Batalha de Tuiuti, destaca-se uma frase famosa do Marechal Malé. Marechal Malé comandava o quê? A artilharia. Hoje é o patrão da artilharia do Exército Brasileiro. O que foi que ele fez? Ele cavou um fosso, botou suas peças de artilharia bem posicionadas para segurar, que foi uma batalha campal, né, da infantaria com apoio da artilharia. E, inclusive, ele dá uma frase famosa que diz: eles venham, por aqui não passarão. Bem macho danado. Cabo era macho todo. E outra coisa, né? E General Osório foi ele que comandou essa batalha. O Brasil levou muito cacete mesmo por causa do terreno, era um charco que eles Sim, chamam, isso. né? Pantanoso. Pantanoso, né? exatamente. O Paraguai sabia toda a malandragem ali e a gente levando couro. Teve uma das batalhas específicas que nós vimos vendo ainda há pouco, que acontece exatamente isso. Os argentinos e os brasileiros, eles são encurralados numa espécie de pântano e lá ocorre um verdadeiro massacre, né? De soldados brasileiros e argentinos. Teve uma época, um período que o Dom Pedro II ficou preocupado. Teve que fazer um recrutamento, avançar a tropa, porque estava levando... E ele próprio vai à fronte também, né? É? Ele próprio vai. Foi a Uruguaiana. Inclusive, A Uruguaiana. entra uma segunda fase, já da Guerra do Paraguai, que quem substitui o Marechal Osório vai ser o Marquês
Duque de Caxias, né? No caso, o Marquês de Caxias. Já não Ele era vai, duque. não era duque. Ele assume já a segunda fase. Isso aí foi um arretado. Ele fez. Aí organizou. Organizou, chegou a pegar balões dos Estados Unidos para subir, para visualizar o campo de batalha. Pegou locomotiva para ajudar na parte logística e transporte da guerra. E daí começaram a sucesso. E também detectou que nossa tropa estava sofrida. Rapaz, o que contam também que é o abastecimento de rango zero. Fome. O pessoal passando fome. Não, muita gente morreu, como eu disse, morreu tanto durante a ida em Santa Catarina, e lá muita gente morreu tanto por moléstias, por doenças, como também morreu também pela própria guerra. Eu tenho um fato interessante que eu vou contar para vocês. Minha mãe, neta do Major Afonso Solano de Albuquerque Maranhão, que foi na Batalha de Lonas Valentinas, foi condecorado de tenente para capitão. E ele contava a ela, né, que eu não conheci, que a fome era tanta que eles pegavam o coturno dele, a sola de sapato, o couro, faziam uma sopa de couro de sola de sapato. Aquela água com couro e bebiam aquilo. Era fome pra torar. O Brasil, para dizer a verdade, não estava preparado para essa guerra, né? Não estava. Você tem problemas aí, desde o recrutamento até eles propriamente no campo, não houve um estudo de campo, enfim, e a comida. Foi tudo muito sofrido o povo brasileiro aí, viu? Me diga uma coisa, e os Bem ingleses, sofrido. como é que se participaram dessa guerra? Qual foi a Inglaterra, o que fez? Ficou na dela, financiou alguém? Acredito que a Inglaterra financiou o Brasil e os outros países porque, como já foi dito, o Brasil não tinha condição de entrar nessa guerra. Diga aí, Casimiro. No inío, a Inglaterra estava vivendo a era vitoriana, ela não queria a guerra. Ela protestou contra isso. Então, por quê? Ela queria fazer comércio por todos os lados. Então já morre aquele assunto que Paraguai fazia afronta à Inglaterra. Não. Ela queria negociar. Negociar com todo mundo, é capitalismo. Então acontece o quê? Na hora que fecha a Tríplice Aliança, então ela vai apoiar e veio também. Começou a perceber a injusta agressão e o comércio, onde chegaria um material mais fácil. Que a Inglaterra se deu bem aí porque pegou ferrovia, água, luz, transporte, né? O maior exemplo que a Inglaterra queria investir, o próprio, mais para frente, o próprio Visconde de Mauá foi financiado por ingleses. Ela queria... Primeira ferrovia do Brasil. Isso depois, mas todo mundo queria manter negócios. Com a Inglaterra. A Inglaterra queria expandir negócios. A história que ela queria ser centralizadora e que o Paraguai queria fazer à frente a ela não era bem assim, não. Não era bem assim, não. É aquelas meias verdades da história, né? E quando é que o Brasil começou, digamos, a empatar a guerra e levar vantagem um pouquinho? Pronto, a partir de... Desculpa, não pode falar? Pode ir. Pronto, o diferencial nosso foi durante a Batalha do Riachuelo. 9 de junho. Fechamos e bloqueamos. Por mais que o exército paraguaio fosse numeroso e nós tentando de qualquer forma melhorar a nossa situação, que estava calamitosa, mas a guerra foi prolongada. A gente está falando de uma guerra de 5 anos. 5 anos, só acabou em 1170. Isso. Então, para eles foi terrível. Então, a infraestrutura da gente tinha mais dinheiro do que eles, população maior e mobilização maior. Então, com o tempo, aquilo ali foi tirando a Ou diferença. seja, a gente tinha reposição, enquanto o Paraguai já Não morria tinha e ia ali. ficando. Morria e ia Isso, ficando. isso. E a gente conseguia repor pelo nosso território, né, a Isso. nossa população. É isso, professor? Exatamente. Acontece o quê? Vamos pegar aqui já umas fases aqui. Duque de Caxias já estava um pouco doente, estava cansado, então ele acaba sendo substituído. Calma, vamos chegar já, você já está chegando no fim da guerra. Aquela famosa, os que forem brasileiros me sigam. Como foi aquele negócio? Foi Duque de Caxias, foi? Ou o cara tocou a corneta errado, a tropa foi, deu certo? Isso aí, salvo engano, foi na Independência, estou numa dúvida. Não, eu acho que foi na Guerra do Paraguai. Paraguai Também teve uma. O cacete comando, e Duque de Caxias mandou avante, e o corneteiro tocou a corneta. Teve um... Brasileiros que for brasileiro me sigam. Também teve isso, mas que na Independência também teve um caso desse, que a tropa estava perdendo, ou foi na guerra, tô na dúvida. Guerra do Paraguai. Que o camarada chegou, estava perdendo, aí mandou dar o toque de recuar. Aí o cara corneteiro deu certo, ele foi de convicção e deu toque de avançar. Aí quando estava com a moral alta, foram pra cima pelo toque corneteiro, Guerra do Paraguai. só que em desvantagem. O inimigo achou que era... Eita, esses cabas são doidos. Se estão vindo pra cima da gente, é que tá vindo mais gente. Aí recuaram e nós acabamos ganhando a batalha. Tem muita fato histórico e heróico do nosso país, que infelizmente acaba sendo esquecido pela nossa história.
esquecido é verdade. Tem um capitão de fragata pernambucano chamado Vital de Oliveira, é o pai da hidrografia da Marinha. Cascudo diz que toda a cidade praiana, Potiguar, deveria ter pelo menos uma rua em homenagem a Vital de Oliveira. Porque ele mapeou toda a costa do Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha, Tal da Roga. Esse cara morreu na batalha lá no Paraguai. Vou dar um E exemplo. o túmulo dele estava abandonado no cemitério de Santa Mara, em Recife. Olha só. A gente conseguiu que o Distrito Naval recuperasse o túmulo desse cara. Ou seja, tudo é esquecido. Aqui eu vou dar um exemplo, ó. Aqui, ó. Um livrozinho. Fininho. Rio Grande do Norte na Guerra do Paraguai. Podemos dizer que é o nosso Santo Graal. O único livro que fala sobre a guerra esse tempo todinho. De Adalto Câmara. De Adalto Câmara. Eu até Em 1951. 51. 1950. Eu até reverenciá-lo pela sua boa vontade, que ele deixou esse legado aqui pra gente. E hoje, uma pequena observação, quem está refazendo isso é você. Agora, Augusto. Nós, né? Isso é bacana. A gente tem que lembrar do nosso Rapaz, herói, dos nossos depois fatos. vai chegar no regresso dos voluntários. Como é que essa turma voltou? Isso. Mas vamos terminar a guerra primeiro? Aí a gente começou a ganhar. E aquela história, Anderson, de começar a dizimar a população masculina do Paraguai. Que até hoje o Paraguai sofre. Recente disso. Se ressente disso, né? Diz que ficou só com 10%, 14% de população masculina adulta. O resto foi tudo. Não existem, também vimos conversando sobre isso, números exatos dessa guerra. Não existe, são especulações. Porém, o que tem certeza até hoje, até pelo fato do ressentimento que ficou do povo paraguaio, é que foram dizimados a maioria dos homens do país, né? Isso é um fato. Mas em números a gente não pode ser preciso porque não existe um consenso. Nessa carnificina, né? Duque de Caxias, não sei se na época ainda era Marquês, chegou para Dom Pedro II e disse, vamos dar uma parada porque a gente está matando todo o Paraguai, vai acabar o Paraguai. Não, mas tem que se render. Eles não vão se render, porque é o perfil dele. Só quando a gente matar o Paraguai dentro do ventre da mãe, pode ser que eles se rendam. Aí Caxias já ficou preocupado que a matança estava grande. Ou seja, a revolta era eliminar mesmo. Aí, inclusive, aí você vai falar agora que ele já doente, vendo essa carnificina, ele pediu as contas. Conta aí. Isso. E botar só um rapidinho. Quando eu falei dos escravos alforriados para lutar na Guerra do Paraguai. Na época, nós vivíamos uma monarquia parlamentarista. Deixar claro que nosso imperador não tinha escravo. Ele era abolicionista. Porém, tinha que ter passar pelo parlamento, com votação. Então, isso aí já veio depois. Isso aí a gente tem que deixar claro para a posteridade. Acontece o quê? Solano Lopes era um psicopata. Psicopata. Isso é fato. Essa carnificina foi o quê? Quando nós tomamos Assunção, capital do Paraguai. Foi tomada Assunção, Lopes fugiu. E o que é que ele fez mais ou menos 100 anos antes, como Hitler fez na Segunda Guerra Mundial? Recrutou mulheres, idosos e crianças. Ele não quis se entregar, a verdade empurrou a turma. Então, o que é que acontece? A gente está falando de uma guerra brutal, sanguinária, e o ditador era um psicopata. Perfeito. Isso muito bem analisado. A gente analisado. também não pode chegar e dizer, não, nós brasileiros que somos maus. Não, de jeito nenhum. A gente estava indo para Ele cima. foi agredido. Ele não foi agredido e ele não quis se render. Tentou de qualquer forma se render, ele não se rendeu. Então ele foi até as últimas consequências. E na batalha de Cerro Corá, ó, a gente já falou aqui, 2 cidades do Rio Grande do Norte. Riachuelo e Cerro Corá. Que às vezes a pessoa mora lá e às vezes não sabe. E às vezes mesmo nós esquecemos. Antes de você chegar no episódio de Cerro Corá, dezembro de 1864. Não, de 79. Não, de 69, que a guerra terminou em 70. Isso. Começou... Segundo Caxias, a guerra já tinha acabado, não tinha mais interesse. Só que foi a caça a Solano Lopes. Sim. A guerra, o Paraguai estava praticamente dizimado. Isso. E já não tinha mais Caxias, tinha quem? O Conde Deu, não foi ele que Isso, assumiu? aí já era a terceira... Quantos episódios do Conde Deu que tocou fogo em Assunção? Pronto, essa aí já é a terceira fase da guerra. Marechal Osório, General Osório, Duque de Caxias comandando e o Conde D. Então o Solano Lopes não se rendeu. Na hora que teve essa caçada Conde D, usou todos os seus artifícios para tentar se proteger e sobreviver. Então a guerra acaba justamente em Cerro Corá, quando as forças não imperiais do Brasil conseguem caçá-lo e matá-lo. Foi quando dá por fim a Guerra do Paraguai. E o pior que o Dom Pedro II queria ele vivo, né? Orientou a tropa a não matar.
Mas quem é que comanda um soldado cheio de raiva? Tem isso Lá. também. Não, outra coisa para desmistificar um pouquinho. A estratégia do Brasil. Para a Argentina não ficar. O Brasil, quando ganhou a guerra, pegou algumas partes de território, recuperou Mato Grosso, algumas partes do território paraguaio. Mas para não deixar também a Argentina forte, não acabaram com o Paraguai, manter a sua soberania. Isso foi ideia do Brasil. Até a soberania do Paraguai, hoje, ela podia ter sido totalmente rateada. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, cada um fica rateada com um pedaço. como espólio de guerra. Os agressores foram ele, e nessa época era outro período. Então, hoje existe o Paraguai graças a Dom Pedro II. Uma articulação política. Muito bem colocado isso, né, Anderson? Muito bem colocado. Tem que deixar claro que também, como eu digo, muitas vezes a historiografia fala de nós brasileiros, aquele espírito de vira-lata, dizer que nós somos ruins, nós somos fracos. Não, nós tivemos um espírito heróico, reagimos a uma injusta agressão e, mesmo assim, politicamente ainda mantemos um país. Às vezes falam isso, mas tem que se lembrar que a Armada Brasileira, no período de Dom Pedro II, era equivalente à Armada Americana. Era pau a pau com o outro. Se não me engano, estava entre as 5. Estava entre as 5 do mundo. Quando Dom Pedro caiu, estava entre as 5 do mundo. Retorno. Agora vamos lá, a caçada a Solano Lopes. Teve a caçada em Cerro Corá, acabou a guerra. 1º de março de 1870. Quando você encontrar uma rua 1º de março, é homenagem ao fim da guerra. O município do Rio Grande do Norte chamado Cerro Corá é homenagem à cidade onde a guerra praticamente acabou com a morte de Solano Lopes. Riachuelo. A grande vitória. Bairro do Passo da Pátria, uma das batalhas importantes da Guerra do Paraguai. E ruas. Voluntários da Pátria. Vigário Bartolomeu, Ulisses Caldas. João Fonseca Varela, General Osório. E o regresso dessa turma, acabou a guerra, como é que a turma voltou para o Rio Grande do Norte? Quando voltou foi uma festa. Foi em Pompas, a maior festa que o Rio Grande do Norte viu, que a capital viu, recebido por todos. Uma observação, durante o período da guerra, o Rio Grande do Norte teve 12 governadores. Nesse período. 5 anos, 12 governadores. Governador, presidente de província, né? Pra gente não fugir assim, né? O historiador Anderson fala aqui. Aí tivemos, então foi uma receptividade muito grande. E aí, Anderson, esse retorno aí, o general Varela veio como tenente, veio como o quê? Vou como alferes, retorno. Uma observação, deixar aqui registrado. Nesse período, tivemos várias pessoas, várias situações que, por exemplo, a banda de música da Polícia Militar, sim, de 1866, ela teve sua fase embrionária durante a Guerra do Paraguai. Ela chegou a tocar 2 vezes. No nascimento do príncipe, do Augusto, durante a guerra, no nascimento, e durante as tocatas para o regresso dos nossos heróis. Então depois ela acabou sendo extinta e voltando em 1870. No regresso dos voluntários da Guerra do Paraguai, eles são saudados naquela região onde hoje fica a Avenida Tavares de Lira na Ribeira, Rua do Comércio, então, por uma figura singular. Sinfrônio Paz Barreto, irmão de Juvino Barreto, que era uma figura que também tinha feito a Guerra do Paraguai de 1865 a 69, mas era um bonachão, né? Ele volta para Natal, um bom vivant, volta para Natal, esquisitíssimo, passa a morar na torre da Igreja do Galo ali, e sempre que saía de casa era com os bolsos cheios de confeito para jogar para as crianças, e é ele, uma das pessoas, um dos poetas que vai fazer a saudação do retorno dos voluntários da pátria. Né? Irmão de Juvino. Irmão de Juvino Barreto. E Casimiro até tem aí também um poema que Isabel Gondim faz do retorno dos voluntários. Aqui é o hino patriótico. Então o hino patriótico ele foi composto pelo primeiro cadete João Carlos Carneiro de Albuquerque, Maranhão. De Albuquerque, Gondim, mas tem um parente também, parente de vocês. E sua irmã recitou que tem aqui o fragmento do poema, que diz o quê? Já brilhou o dia Celsius para o Rio Grande do Norte, em que os filhos heróicos recebem meigos transportes. Salva vós, filhos da pátria, defensores da nação, já pisais vitoriosos nesse amado torrão. Muito bem, salve o Rio Grande do Norte. Inclusive tem outra aqui dela também. Bora lá, Rocha, sobre, ainda tem tempo, tem Marinês. Sobre a guerra, sobre o retorno.
Ela é o quê? Bem-vindo sejais à nossa província, do império uma estrela tão pouco fulgente. Por vosso heróico garboso, luzindo, iguala das outras o brilho nitente. Uma observação aqui, um parêntese. Nós somos dois corpos, o 28º e o 55º. De voluntários De volta da pátria. Só que eles foram anexados, um, 55, ao Piauí e o outro ao Maranhão e outro estado, que eu não esqueci o nome agora. Imaginem, senhores, imaginem, meus amigos, um corpo de voluntário da pátria só do Rio Grande do Norte. Mas não tira nosso heroísmo, não. Jamais. Contrário. Pelo contrário, mas imaginem a grandeza, grandeza só do Rio Grande do Norte. Então vamos lá, voltando. À sombra dos louros, que bravos colhestes, das marciais fadigas, no frio lidar, repousam as frontes de glórias cercadas, e os peitos cansados de tanto lutar. Difunda-se o arroubo de franca alegria, a face risonha do grato prazer, que logo se exponia das flores singelas, que nessa grinalda luz venho trazer. Isso aqui é uma observação. Ela fez uma posição de flores, com várias jovens vestidas de branco, com fitas verde e amarela. Continuando. Aos vossos troféus gloriosos, fulgentes, que enlace este indício de amor fraternal. A oferenda aceitai, provinda do afeto, que é dele, o que mais tênue e singelo sinal. Deitosa e plaga recolhe no seio, de galas repleto, do juncado de flores, os filhos prezados, heróicos e altivos, que ouviram da pátria severos clamores. Saudosos irmãos constantes o saúdam, de bravura fiéis emissários, repostos felizes nos lares queridos. Ó, viva da pátria dos seus voluntários. Muito bem. Belíssimo, né? Belíssimo. E agora, nos tempos atuais, por que às vezes tentam botar no Brasil assim, dizendo que o Brasil não foi muito correto, matou todo mundo? Sempre tem esse lance de querer, digamos, menosprezar o nosso feito militar. O problema, como eu já costumo dizer sempre, há uma desconstrução da nossa história. Nós pegamos pessoas grandes, brasileiros, e simplesmente pegamos elas e jogamos ao ostracismo. Feitos heróicos nossos, simplesmente são esquecidos. Vamos dar exemplo aqui, meu Deus do céu. Olha aqui Natal. A rampa, Segunda Guerra e assim sucessivamente. Então, o que acontece muitas vezes acaba caindo no esquecimento por culpa nossa. Agora, cabe a nós resgatarmos tudo isso aí para que no futuro nós voltaremos e exaltemos essas pessoas que tanto fizeram pelo Brasil. O que a gente está fazendo aqui é exatamente o resgate desses heróis, né? Com a participação de vocês, de nossa querida TV Assembleia, Marinês e sua equipe, dando essa oportunidade. Isso. Né? E a gente acha que isso vai acontecer, porque já está acontecendo na Segunda Guerra, né? Já estão se movimentando, deixou de ser uma coisa embrionária para ser uma coisa mais profissional, o resgate do né? Por isso, turismo cultural da Segunda Guerra. Justamente. Então, agora, se isso aqui fosse nos Estados Unidos, um Ulisses Caldas fosse Meu General Deus do Varela, céu, tinha filmes e filmes com esses Claro, caras. meu Deus do céu. Tinha tanta coisa aqui que era filme, tudo. Mas aí, professor Anderson, uns minutinhos aí para você dar um acabamento aqui para o nosso telespectador. Pegando um gancho do que vocês estão falando, eu acredito o seguinte: nós estamos fazendo bem, fazendo o resgate da história da Guerra do Paraguai, notadamente a participação potiguar na guerra. Isso. Mas nós estamos colocando, isso é bom que fique claro, a nossa visão, nesse momento, nesse contexto, a nossa leitura sobre a Guerra do Paraguai, o que não exclui as outras leituras, né? Perfeito. A gente traz aqui sempre para um diálogo. Outras pessoas, outros historiadores amigos meus, não têm a mesma leitura que nós temos, né? Então, que pudesse haver um diálogo, né? Eles colocarem o posicionamento deles, a gente o nosso, e assim a gente vai construindo a história, você né? que tem outra visão da Guerra do Exato. Paraguai, procure aqui a TV Assembleia para a gente gravar com vocês. A história, ninguém tem a verdade absoluta sobre a história. A história, ela está aí e ela se modifica Então, dia já a dizia dia. o saudoso professor Spencer, né? A história é plausível, mas não é provável. Ele tinha um lance desse, exatamente. Então fica claro que aqui é a nossa visão e que existem outras, e a gente respeita as outras, mas sempre abertos ao diálogo, né? E você,
historiador Cassimiro Júnior? Abri um pequeno parênteses aqui para algumas pessoas da então companhia de polícia que participaram, porque tinha uma função distinta, diferente da Guarda Nacional quanto do Exército, da primeira linha, né? Que é algumas pessoas que passaram, por exemplo, Fóssil Joaquim do Rego Basso, comandante da polícia, da então companhia de polícia, Joaquim José do Rego Basso, seu irmão, passou pela polícia também, depois, General João Varela passou também, e outros oficiais, José Getúlio, foi voluntário da pátria que abdicou dos seus rendimentos. José Getúlio Teixeira de Moura, filho do Coronel Estevão, senhor do Ferreiro Torto. Isso. Coronel Estevão que dá nome à Avenida Nova. Uma mulher brava danada, né? Exatamente, esse mesmo. Ponciano Bisneto, João Capistrano, Manuel Ramos, aqui estou saudando. E os soldados, esses pediram baixa para ir servir na guerra. João Ferreira de Oliveira, Manuel Antônio Nascimento e Miguel Francisco da Silva, os saudamos eles. Uma observação, pós-guerra, desmobilização, vinha conversando com o Anderson sobre isso, o Exército Brasileiro, que estava desprestigiado antes da guerra, quando saiu, já saiu forte. Vitorioso. Saiu vitorioso. Os negros que lutaram foram forreados, voltaram com sentimento natural de liberdade, brasilidade e o contraste natural dele chegar, que já existia aquela questão de você chegar da escravidão, que já é algo repugnante, e ele chegar aqui e pensar, meu Deus, eu estou livre e meus familiares, meus amigos são escravos. Aumentou o sentimento abolicionista. Isso marcou, isso aí, o Exército começou a ter mais a voz ativa na política e marcou... Terminou a República. Acabou com a tão República. forte que fizeram a República. Claro. Foi o início do fim do Império. Pronto, isso, foi o início do fim. bem. Por exemplo, o Benjamin Constant, ele foi um voltar decepcionado da guerra. E ele depois foi trabalhar justamente dando aula. Coisa boa. Mas, meus amigos, está aí. Falamos sobre a Guerra do Paraguai. Estamos aqui no Sebo Balalaica. E vamos fazer aqui... Eu quero comprar esse livro aqui, O Velho Mar, Ernesto Hemingway. Diga o preço. Vem pra cá. Cobre... Não. Preço bom. Esse livro você vai pagar apenas R$5. Muito bom demais, vou levar. Quero levar o quadro da Rampa, Ferreira de Itajubá, mas a gente depois vai negociar fora do ar. Isso aí, o negócio é meio complicado, não é verdade? Pronto, meu amigo, estamos aqui, ó. Tem obras de arte, LP, estúdio musical. Aqui onde o América nasceu, em 15 de julho de 1915. Não é isso? Exatamente. Obrigado por você ceder seu espaço. Obrigado a você. Prazer. E a você, telespectador, obrigado pela audiência. Contamos sempre com os programas sobre o Rio Grande do Norte, a história viva, que aqui a história a gente pega, a gente conversa. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa.